Continuando o que o Biriba falou. Ah, falou sério, cara. A Dora voltou pro Trapiche, super doente. Os capitães de areia olhavam com silêncio. A Dona Ninha, ela rezava para a cura da Dora, mas mesmo assim, mesmo com essa tristeza, a Dora ela tinha uma certa paz nos olhos dela febris, nos olhares febris. Mesmo com tudo isso, mesmo com a Dora doente e mesmo o Pedro Bala não aceitando, a Dora quis se entregar a ele, porque ela falava que ele era o grande amor da vida dela. Daí rolou o Pedro Bala e a Dora, e daí eles ficaram abraçados e a Dora dormiu. Durante a madrugada, o Pedro Bala colocou a mão na testa dela e viu que ela estava fria, sem pulsos e o coração estava parado. Nisso, ele deu um berro e acordou os meninos. Daí o João Grande acusou o Pedro Bala por ter aceitado que a Dora se entregasse a ele. Mas daí o querido de Deus, daí como não podia ter um velório no Trapiche, porque eles iriam descobrir onde eles moravam, o querido de Deus pegou a Dora, que estava enrolada em um lençol branco rendado, e levou ela para o mar. O Pedro Bala foi atrás, se jogou no mar, atrás do barco, e o querido de Deus pegou ele. A partir daí, o Pedro Bala viu a Dora como se fosse uma estrela de cabelo loiro longos. Por que ele viu? Ele viu a estrela porque no cais da Bahia, eles falavam que quando uma pessoa valente morria, ela virava estrela. E para os capitães de areia, a Dora era a mulher mais valente que já havia existido. Depois da morte, todos estavam ainda tristes e alguns entravam ainda no Trapiche, olhavam para o lugar onde a Dora ficava sempre e ainda apresentavam uma certa esperança em ver ela ali. Daí um dia o professor ele entrou no Trapiche, não acendeu nenhuma vela, como era de costume, não abriu nenhum livro e não conversou com ninguém. Depois do tempo ele arrumou suas coisas em uma trouxa e falou que ia para o Rio de Janeiro, que ia estudar com um pintor, o Dr. Dantas, ia virar pintor por lá. O Pirulito ele vendia jornais, fazia trabalho de engraxate e carregava bagagens de viajantes. Tudo para não ter que roubar, porque ele só falava que roubava para sustentar mesmo. O padre José Pedro ele foi chamado novamente ao arcebispato e o cônego daí recebeu a notícia de que o cônego lhe deu uma paróquia e também que ele consentiu que a ideia do Pirulito estudar e virar frade e futuramente um padre. O Boa Vida ele aparecia raramente no Trapiche. Ele tinha um violão e fazia sambas. Era mais um malandro nas ruas da Bahia. Ele passava o dia conversando nas docas, no mercado e as festas do morro. E sempre armava fuzuê nas festas. E quando a polícia ia atrás, ele sempre fugia para o Trapiche, dos capitães de areia. Vou falar do capítulo Canção de Amor Vitalina. O gato, ele tinha descoberto uma casa de uma solteirona de 40 anos e ela era muito rica e tinha muitas joias. Daí ele fez uma reunião no Trapiche e fez uma proposta para os meninos de furtar essa casa. O Gonzales, que era um homem que trocava os objetos que os meninos roubavam por dinheiro, perguntou para o Sem Perna se ele topava, mais uma vez, entrar nessa casa, como pedindo ajuda e tal, e para depois levar as informações para os meninos, para eles poderem roubar. E ele concordou. E aí, chegando lá, o
a mulher viu nele um menino como objeto sexual porque ela era solteirona. E aí ela abusava dele, mas ele ficou com muita raiva, porque apesar de ser um abuso, ele gostava e ele queria que aquilo acontecesse. Mas ela não fazia acontecer por completo. E aí ele não gostava disso. E no fim das contas ele ficava enrolando muito os meninos porque ele não queria entregar a mulher, porque ele gostava do que ele ganhava na casa dela. E daí quando ele entregou a mulher e os meninos roubaram, ela ficou se sentindo muito usada, ficou muito mal e tal. E ele ficou insatisfeito pra sempre, assim, porque todas as noites ele lembrava daquela insatisfação que ele tinha e tinha cada vez mais raiva que já era acumulado na vida dele. Enfim, foi isso nesse capítulo. O segundo capítulo que eu vou explicar é na rabada de um trem. Esse capítulo é Pedro Bala refletindo sobre o futuro dos meninos, porque ele mesmo não sabe qual vai ser o futuro dele. A única coisa que ele sabe é que o pai dele era um grevista e que ele tem esse sonho de ser isso também, só que ele não sabe o que fazer para seguir esses passos. E aí, nisso, o gato chega com a informação de que está indo para Ilhéus, porque o cacau está em alta e estão vindo muitos coronéis e tal para Ilhéus. E com isso está abrindo muitos bordéis. E a Dalva, que é a prostituta que o gato fica, ela resolve ir pra lá, nesses bordéis. E ele vai junto. E ele diz pro Capitães da Areia que ele vai acompanhá-la, além de furtar os coronéis. O professor, que era o menino mais estudioso, inteligente, que estava sempre lendo do grupo, ele vai pro Rio de Janeiro, porque há muito tempo ele tinha recebido uma proposta de pintar quadros, e ele volta, retoma nessa proposta, e ele vai pro Rio de Janeiro fazer quadros e trabalhar com arte. O Boa Vida, que era um guri que não queria nada com nada, nunca queria participar dos roubos porque tinha preguiça, começa a tocar violão em festas, em eventos, e ele era muito malandro. E aí ele estava sempre nas páginas policiais dos jornais. E o Pirulito, que era o mais religioso dos meninos, o único que fazia as orações, que tinha contato com Deus, ele vira frade e vai para um convento. O Volta Seca, que era um menino que tinha voltado vindo do sertão, ele pega um trem e nessa viagem de trem ele encontra os Lampiões, que o padrinho dele faz parte desse grupo dos Lampiões. E se ele não tivesse identificado com os padrinhos, se o padrinho tivesse reconhecido ele nesse encontro, ele poderia ter sido morto. Mas felizmente dá tudo certo e ele começa a fazer parte desse grupo de Lampiões. E é isso. Aí depois tem um fato que é do capítulo Como um Trapezista de Circo, que Pedro Bala, Barandão, Sem Pernas e João Grande resolvem roubar, só que nesse roubo a polícia pega eles e começa a correr atrás, perseguir e tal. Todos eles conseguem despistar, fugir, menos o Sem Pernas, que como ele era coxo de uma perna, ele tinha mais dificuldade. E daí os policiais perseguiram ele com mais facilidade. Daí ele chega num morro que ele fica meio encurralado. E ele jura pra ele mesmo que ele não vai ser pego por nenhum policial e tal. E pelo ego dele mesmo. E ele resolve se jogar desse morro, se suicidando. E é isso. Tá. Depois de um tempo, o Jornal da Tarde publica uma nota dizendo que o professor faz sucesso com suas pinturas no Rio de Janeiro. Volta Seca é preso porque ele foi pego entre os cangaceiros e ele tinha matado mais de 60 pessoas. Gato é pego pela polícia em Ilhéus e ele é mandado para Belmonte. Mas lá em Belmonte ele é pego pela polícia de novo, vendendo terrenos, na verdade terrenos que não existiam, ficavam dentro de rios, e ele é mandado novamente para Ilhéus. Em Ilhéus, ele troca Dalva por uma morena e vai para Aracaju, porque lá em Aracaju o açúcar estava em alta. Tá. Teve uma greve
dos trabalhadores das docas. Os capitães da areia ajudaram os grevistas e lutando contra os traidores da greve. Daí teve um novo personagem que é o Alberto. Ele é um estudante de faculdade, bem vestido, e ele ajuda os capitães da areia e os grevistas. Ele está sempre junto com eles. Daí, depois eles acabarem com a greve, os trabalhadores das docas acabaram vencendo, e Pedro Bala encontra sua vocação. Ele sai pelo país mudando o destino de crianças abandonadas e fazendo greves. É isso.